Saudações para todos os irmãos, família pertencente ao quarto anjo. Saudamos os nossos queridos irmãos. Para os nossos irmãos que estão na América do Sul, Brasil, começando pela liderança, nosso querido irmão, nosso servo, Elias Joaná, nossa conserva, Deus Helene Souza. Nós saudamos com a paz de Cristo, inclusive todos os irmãos que fazem parte desta família, Quarto Anjo. Temos a nossa querida irmã Maria Conceição, cantora, compositora, e o seu esposo, nosso querido irmão José, Marcos José, e ainda temos também o nosso querido irmão Marcos, que se encontram também no estado de São Paulo. E nós saudamos também nosso querido irmão Enoque Castro, que se encontra em Pernambuco, e outros irmãos, nossa querida irmã Mari, com grande alegria. Todos nós estamos aqui neste exato momento, tão felizes com este grande dia marcado, de uma grande cerimônia, que este dia foi marcado por Deus, período que Deus vai cumprir a sua promessa, aquilo que Ele prometeu, que Ele vai cumprir. E assim chegamos neste período. É o período que vai se cumprir a incorporação de Cristo. Então, por isso, amados amigos, nós saudamos com a paz de Cristo os nossos amados amigos, irmãos, a família Quarto Anjo. Então, neste exato momento, é o período que começa a incorporação. E a incorporação de Cristo não é um culto tempo, mas começa a partir deste dia para adiante. Este é o processo da incorporação. Por isso nós agradecemos e da mesma não esquecemos também para o nosso irmão em Moçambique, nosso irmão Júlio Sabonete, todos empenhados nesta última grande obra. Então, saudamos também para todos os nossos irmãos aqui em Angola. Então, nós agradecemos mais uma vez por chegarmos neste dia tão especial. É o motivo de grande alegria, em que estamos com uma alegria, uma emoção santa diante de Deus, em que as promessas de Deus não falham. Por isso, nesta hora, nós temos mais uma vez a nossa querida irmã que vai fazer a confissão olhando para o céu. Nossa querida irmã vai fazer a confissão olhando para o céu, e depois da confissão, então, ouviremos e veremos o que se segue. Por isso, meus queridos irmãos, este é um momento muito especial. Todos nós estamos aqui com uma grande alegria, porque este dia é um dia marcado na história da Terra, porque é um período que começa a finalizar a batalha do grande conflito, que começou no céu e foi transferida aqui na Terra, e agora estamos a caminho de 6.000 anos para finalizar a batalha. Por isso, agradecemos, louvado seja Deus. Agora você vai ouvir mais uma irmã fazendo a confissão, olhando para o céu. E depois ouvirás a mensagem ao quarto anjo sobre este ministério. Brasil, Angola, Moçambique. Louvado seja Deus. Amém e amém.
Eu, como Albertina Janda, creio que Deus vai reforçar o seu servo Elias Joná para realizar esta obra aqui na terra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e ao remido desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Lhe darei então prazeres do teu dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Amém. Seja bem-vinda, mamãe. Caminho de espinho, mas é bom. Uma vez, muita coragem, minha mãe. Obrigado, filho. Porque a batalha mesmo, muita paciência, para entrar nessa cadeira, minha mãe. Obrigado. Seja bem-vinda, mamãe. A família Guatemala, coragem, paciência. Até aqui, o Senhor nos ajudou.
Bom dia, pessoal. Chamo a atenção de vocês para essa placa aqui que vocês estão vendo. Essa placa aqui está escrito: a doutrina social da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. E baseado nesta placa, eu vou fazer uma pequena pregação para chamar a atenção de vocês para os últimos acontecimentos. O que é a doutrina social da Igreja Católica? Foi o que Leão XIII fez quando ele estava sendo líder da Igreja Católica, o Leão XIII. Visto que agora esse novo líder da Igreja Católica é chamado de Leão XIV. E essa doutrina social da Igreja Católica é o plano da supremacia papal de volta, igual na Idade Média, que dominava tudo. Então, para conseguir este objetivo da doutrina social da Igreja Católica, fizeram o Concílio Vaticano II. Foi o concílio do ano 1962 a 1965. Nesse concílio do Vaticano II, um concílio ecumênico, foram convocadas todas as religiões. Mas eu quero chamar a atenção da Igreja Adventista, uma dessas, todas as religiões que foram. A Igreja Adventista foi para esse concílio, Concílio Vaticano II. E foram enviados 2 pastores, levando 2 medalhas de ouro para dar de presente ao líder da Igreja Católica. Ele ficou muito feliz e abençoou os 2 pastores da Igreja Adventista. E deu para a Igreja Adventista o que você vê nessa frase aqui: a falsa liberdade religiosa. Porque no final desse concílio, Concílio Vaticano II, foi assinado um documento chamado Dignidade Humana. Esse documento chamado Dignidade Humana é o documento da falsa liberdade religiosa. E então, a Igreja Adventista recebeu este departamento. Na igreja tem um nome, esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, na Igreja Adventista. Ela recebeu do Concílio Vaticano II e assentou na ONU no ano 2003. E, através da ONU, a Igreja Adventista, com o Departamento de Liberdade Religiosa, moldou o mundo, colocando as leis no Ministério Público Federal e colocando leis no Poder Civil, nas Assembleias Legislativas de todos os países. Leis dizendo que é liberdade religiosa, mas na verdade é a perseguição, na verdade é para trazer de volta a supremacia da Igreja Católica. E a Igreja Adventista tem o líder mundial dessa falsa liberdade religiosa, assentado na ONU, que é o pastor Gadolin Diop. Ele viaja de país a país, viaja pelo mundo, para trazer o mundo todo para a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista recebeu da Igreja Católica. Ou seja, para que o mundo inteiro venha para os braços de Roma, para os braços da Igreja Católica. Mas como será isso? Todas as igrejas vão ser católicas? Será católica na prática, mas os seus nomes continuam. Por exemplo,
A Igreja Adventista, ela já é a segunda católica, mas nos seus tempos continua a Adventista. Como também as outras denominações, como Assembleia de Deus, e Deus é Amor, e Universal, Quadrangular, todas estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. Ou seja, os jesuítas diabólicos da Igreja Católica se infiltraram em todas as religiões, e todas as religiões agora é da Igreja Católica. Os Estados Unidos, o próprio país Estados Unidos, agora é do catolicismo. É por isso que Donald Trump fez uma nova comissão de liberdade religiosa, agora em maio. A todos, nós queremos saudar a todos. Boa tarde. Nós somos membros adventistas do sétimo dia fora dos templos. E creio que é novidade para alguns, mas para outros. Porém, para outros não é novidade, porque nós já temos trabalhado aqui neste mercado do Kawango diversas vezes. Nós estamos com o objetivo de advertir a todos, a dar o último aviso de misericórdia à terra. Querido, nós estamos vivendo a repetição da história. Como diz a Bíblia, assim como foi nos tempos de Noé, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. E eu quero levar a razão, chamar a razão de todos a uma atenção, a uma análise profética no livro de Apocalipse capítulo 13, no versículo 16, onde diz que a todos, grandes e pequenos, ricos e servos, serão obrigados a aderir uma marca, a chamada marca da besta. É por esta razão que nós nos levantamos para advertir a todos, para dizer que nós já estamos nesse período da marca da besta, em que todos, muito em breve, serão obrigados a não adorar, ou seja, a adorar o dia do sol, que é domingo, em lugar do santo sábado, que a Bíblia chama isso de marca da besta. Então, queridos, eu quero levar o pensamento de cada um à profecia especial para o número 7 e a relação que tem o número 7 com os anos que nós estamos vivendo. Em Gênesis capítulo 2, Deus apresenta a primeira semana da criação, dizendo que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia o Senhor descansou de toda a sua obra. Mas não só, ainda nós temos um grande conflito entre o bem e o mal que começou no céu. E este conflito, diz a profecia, diz o espírito de profecia, que Deus concedeu a Satanás 6.000 anos de oportunidade. 6.000 anos. Isso significa que o mundo deveria passar por 6.000 anos e depois de 6.000 anos Jesus voltaria e o fim do pecado chegaria. E quando olhamos para o cumprimento profético do nascimento de Jesus em Mateus, ela aí diz que Cristo veio à terra, Deus se fez homem para vir à terra. Mas o ponto principal que nós vamos pegar é que
o espírito dos profetas, diz que Cristo veio, esperou 4.000 anos para vir à Terra. 4.000 anos para vir à Terra. Então, se Jesus veio depois de 4.000 anos, depois de Adão, para 6.000 anos faltariam 2.000 anos. 2.000 anos. E nós olhamos para a profecia e vimos que Cristo foi batizado no ano 27. Jesus foi batizado no ano 27 da década cristã. E Jesus começou o seu ministério naquele mesmo ano, terminou o seu ministério no ano 31. Isso então é dado a Satanás 6.000 anos e Cristo veio 4.000 anos depois do pecado. Então nos faltariam, até o tempo de Cristo, faltariam 2.000 anos. Este é a verdade. 2.000 anos desde o tempo em que Cristo foi batizado, nos levaria ao ano 2027. Então, isto significa que profeticamente o ano de 2027 é o ano em que vai culminar o período da tentação de Jesus Cristo no deserto. Queridos, eu não estou dizendo que Cristo voltará em 2027, mas eu estou a afirmar que em 2027 seria o ano em que culminaria a profecia dos 6.000 anos desde o ano 27 em que Cristo foi batizado. 2.000 anos mais nos levaria ao ano 2027. É tempo em que Cristo começou com o seu ministério. Na verdade, a Bíblia nos diz que nós não sabemos o dia nem a hora da vinda de Jesus Cristo. O dia e a hora não sabemos, mas nós podemos saber a estação. Nós podemos saber o tempo em que Jesus voltará. Nós podemos saber, pelo menos pelos sinais, o tempo em que Cristo voltará. E a profecia está a mostrar que de 4.000 anos em que Cristo veio à Terra, em que Cristo foi batizado no ano 27, 2.000 anos atrás, 2.000 anos mais para completar os 6.000 anos, então isto nos leva a 2027. Isto quer dizer que o ano 2027 é um ano muito profético. É o ano em que Cristo é tentado no deserto. E para nós diz isso alguma coisa. E nós, se nós pegar o ano 2027 e reduzir 7 anos, isso nos levaria ao ano 2020. Então é só nós olharmos para o ano 2020 e nós vamos ver os eventos que aconteceram em 2020. Nós tivemos uma virada de tempo em 2020 pelo coronavírus, pelo vírus de Covid-19. Nós tivemos uma virada de tempo. Tudo mudou em 2020. Tudo indica que 2020 foi ponto de partida para a contagem regressiva do fim dos tempos. Ou seja, a partir de 2020, nós temos então 7 anos para 2027. Agora, queridos irmãos, em 2020, o que aconteceu? De concreto, foi em 2020 em que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, assinou uma aliança com todas as religiões, para que todas as religiões promovessem uma chamada liberdade religiosa. O que é isso, liberdade religiosa, que eles defendem? Eles defendem que nós precisamos ter uma ideia universal. O que é isso, uma ideia universal? Queridos, uma ideia universal, não se importando com o bem e o mal. Este é uma ideia, é uma religião do anticristo. É uma religião global. É uma religião falsa, em que todos, não se importando cada um com a religião do outro, ou seja, ninguém pode pregar contra a religião do outro, é crime. Esta é a liberdade religiosa que Trump assinou no ano 2020, em 2 de junho.
E queridos, todas as igrejas do mundo se uniram com esta liberdade religiosa e todas as igrejas têm este departamento de liberdade religiosa e assuntos públicos. E o que a Bíblia diz com isso? Quando a igreja se une com o Estado, então isto chama-se imagem da besta. Há 200 anos atrás, os Estados Unidos da América não devia ter nenhuma relação com Roma. Roma papal foi a igreja perseguidora dos cristãos nos 4 primeiros séculos, século I, século II, século III, e assim por diante. Foi Roma papal quem perseguiu os cristãos, foi Roma papal quem perseguiu os valdenses, foi Roma papal, foi Roma Imperial quem perseguiu e matou os discípulos de Jesus. Então, os Estados Unidos da América, ao subir da terra, ao renascer no ano 1798, ele renasceu como um país que defende a liberdade religiosa, criando a primeira emenda de que a igreja não devia se juntar com o Estado. Os Estados Unidos, ele surgiu como resultado da perseguição de Roma papal. Por isso, os Estados Unidos da América nunca devia se unir com a Roma papal. Por quê? Porque Roma, ele é um poder que quando ele ganha supremacia, ela impõe os seus dogmas forçosamente e ele persegue os santos. E nós temos registros de 1260 anos em que Roma papal perseguiu a Igreja de Cristo. A partir do ano 538 ao ano 1798, houve uma grande perseguição de 1260 anos do livro de Daniel, em que Roma papal matou muitos cristãos. E assim foi advertido aos Estados Unidos da América nunca se unir com Roma papal. Mas o que é que nós estamos a ver nos últimos dias? O Papa Francisco foi o primeiro Papa a discursar no Congresso americano. Roma, a primeira besta do Apocalipse 14, a segunda besta, ou seja, Roma, a primeira besta do Apocalipse 13, se uniu com a segunda besta que é os Estados Unidos da América. E eles fizeram uma união. Mas o mais estranho de tudo é que hoje nós temos um Papa norte-americano, coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, um Papa norte-americano. E qual é o nome que ele dá? Leão 14. E o que nos dá a ideia disso? Leão 14, na verdade, ele quer continuar com a obra de Leão 13. E quem foi Leão 13? Leão 13 foi o Papa em 1888, que por meio do senador Blair estava para implementar o decreto dominical. Mas pela misericórdia de Deus não aconteceu. Então o que o Papa Leão 14 quer fazer? Ele quer dar continuidade da obra do Papa Leão 13. E isto o que vai dar? Isso vai dar a imposição de uma lei dominical. Isto vai dar a perseguição mundial, a perseguição dos verdadeiros cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Isto vai dar, então, o fim da história da humanidade, porque quando os Estados Unidos da América implementaram o domingo como lei universal, queridos irmãos, Deus não vai calar. Até aí, Deus vai começar a responder, porque até aí o homem entrou em desafio com a lei de Deus. É por esta razão que nós nos levantamos para advertir a todos que, assim como eles estão dizendo, em julho vai começar o domingo, e como o documento criado pelos Estados Unidos da América, Projeto 25, que culmina no mês de junho, então tudo indica que muito em breve todos serão obrigados a não trabalhar no domingo. E isso significa a marca da besta. Quem receber o domingo do Estado estará em conflito com Deus, estará pronto para receber as 7 últimas pragas que estão descritas no livro do Apocalipse, capítulo 17.
Portanto, queridos irmãos, Deus levantou por meio de Elias Joaná e de Euselino Souza, rejeitou por completo a liderança adventista do sétimo dia, porque eles se juntaram com o papado, porque eles se juntaram com outras igrejas na promoção da falsa liberdade religiosa e assuntos públicos. E Deus levantou o casal de Euselino Souza e Elias Joaná para levar a cabo a obra de advertência ao mundo. Pregar a todos, dizer a todos que nós estamos vivendo o período do decreto dominical, que a falsa liberdade religiosa que hoje está se promovendo é o mesmo decreto dominical, mas eles não querem dizer de forma aberta porque as pessoas vão descobrir o engano de Satanás. As pessoas vão dar conta que isto é a perseguição mundial, este é o fim da liberdade de consciência, este é tirania. Então, queridos irmãos, aqui estamos. Nós estamos vivendo o tempo, o período, nós estamos vivendo o período do decreto dominical, contagem regressiva do livro de Daniel. Quando tirarem a liberdade de consciência, então, impondo os Estados Unidos da América o domingo e obrigando a todos a guardar o domingo, aquele que lê entenda. Isto chama-se decreto dominical, isto chama-se a perseguição mundial. Então hoje todas as igrejas estão unidas com o Estado, e quando a igreja se une com o Estado, chama-se a imagem da besta. E quando isto acontece, vem perseguição para aqueles que não concordam com essa ideia de que a igreja e o Estado devem andar juntos. Jesus fez a separação, que dê a César o que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus, fazendo separação de que a igreja não deve se unir com o Estado e o Estado não deve Essa hora, à tarde dessa segunda-feira, nós estamos aqui no Mercado do Amor. Aqui é o Ministério Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ministério Quarto Ano. E qual é a missão desse ministério? Todos iremos acompanhar. Antes de mais além, saudamos a todos que se encontram nesse mercado, que boa tarde. E assim, em seguida, a nossa missão é de anunciar o último convite de misericórdia no fim dos tempos. E por que nós viemos aqui no Mercado do Amor? Vamos começar a perceber um pouco como é que foi e como é que é pelo assunto deste ministério. No Gênesis 49, no seu verso 8, principalmente começando no verso 9, ali Jacó, no verso 1 do capítulo 49 de Gênesis, explica aqui, ele chama os seus 12 filhos, o qual ele diz: filhos, venham e ouçam o que irá acontecer no fim dos tempos. Eles sentaram junto ao seu pai, o patriarca Jacó. E quando eles sentaram com seu pai, ele começou a explicar a cada tribo o que iria acontecer em cada época até o fim da era da humanidade na Terra. No verso 9, ali explica a tribo de Judá, o qual Cristo encarnaria, onde ele foi nascido da Virgem Maria, como nós sabemos. E no verso 16, começa o assunto mais forte do tempo em que nós estamos a viver. Um segredo oculto há séculos e séculos, mas pela sua vez chegou a ser revelado aos homens. Ali no verso 9 está a dizer que Judá é como o filho do leão. E esse título de leão pertence a Cristo, o qual é que nós sabemos o leão da tribo de Judá. No verso 16, ali diz assim:
a respeito à tribo de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. Enquanto ele julga seu povo, e em seguida no verso 17 diz: Dan será como uma serpente ao pé do caminho, ou a vereta, o qual é que morderia ou que morderá os calcanhares do cavalo e fará fazer cair o próprio cavaleiro para trás. Aí a Bíblia nós entendemos que Jacó foi revelado que nos últimos dias o mesmo Cristo incorporado, que encarnou na tribo de Judá, incorporaria na tribo de Dan. É por isso disse: Dan, uma das tribos de Israel, julgará o seu povo. Quem julga somente que nós conhecemos é Cristo, não aquele filho o qual Jacó referia. E onde nós entendemos que o julgamento somente só é Cristo, é Deus quem julga. No verso 18, no verso do capítulo mesmo 49, o mesmo pai Jacó que abençoa seus 12 filhos, explica também. Disse: ó Senhor, em ti eu espero a tua salvação. Isso foi o patriarca Jacó que estava a falar a respeito da tribo de Dan. Que Cristo ou Jacó naquele tempo foi revelado que essa linhagem de Dan encarnaria o Jesus, o qual é que nós conhecemos, aquele que incorporou ou que encarnou naquele tempo. Pela primeira vez e pela segunda é a incorporação. A primeira como ele encarnou, a segunda vez pela linhagem de Dan, ele incorporará. Enquanto isso acontece assim, é por isso ele disse: ó Senhor, em ti eu espero a tua salvação, porque ele sabia que nos últimos dias Cristo incorporaria naquela tribo e usaria o seu homem, o qual era ou seria da linhagem de Dan. E Moisés, testemunhando o mesmo assunto, o que ele diz no Deuteronômio capítulo 33, no verso 22? Disse: Dan é como o filhinho de um leão. Esse título de leão, não um leão velho, não um leão pequeno, mas sim leão novo, qual é que é? Cristo. E Bazã, como ele disse, um filho de leão que salta de Bazã. Bazã representa templo ou monte de Deus, o qual está sentado o Filho de Deus. É por isso, aquele como filho de leão saltaria em Bazã, e o qual é que é no monte de Deus. E em seguida, assim, vamos no Isaías capítulo 28, no seu verso 11. 11, verso e 12. Aí Isaías explica: por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, eu falarei a esse povo. E o que estava a explicar Isaías a respeito desses estrangeiros que ele usaria de línguas estranhas, de lábios gaguejantes, e para falarem a esse povo?